Fala, gente, tudo bem com vocês? Estão carecas de saber que o vídeo da manhã eu faço dentro do carro para não acordar a família? A frase polêmica e os treinos, os bastidores dessas duas informações, e eu vou te entregar mais informações ainda sobre a entrevista que o Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio, deu minutos antes de Brasil e Argentina. Aliás, só tem uma solução, o Brasil. Chama o Renato Portaluppi, que ele ajeita esse vestiário, tiro curto, gestão de grupo, tá, isso é assunto para outro vídeo. Gente, quero falar do Guto Peixoto, que falou pela primeira vez, depois daquele vídeo vazado, dele dizendo que o D'Alessandro vai apanhar na arena, né, uma resposta daquilo que o D'Alessandro falou lá no Beira-Rio, de pisar na cabeça dos gremistas. Mas só para não ficar nesse assunto que já tá meio chato, o Guto Peixoto ele vai trazer informações sobre o treino do Grêmio, ele vai trazer informações sobre Quinteiros, sobre coordenador, sobre o Braithwaite ir para a Europa. Por que ele foi para lá? Tem um motivo diferente, então quero te trazer aqui todos esses detalhes. Ele deu uma entrevista para o canal 4D TV, no programa Gremismo, grande nome, hein? Gremismo, que tem a Nicole, o Bruno e o Juliano, grandes parceiros aí gremistas. Vambora, vamos juntos, lembrando que no primeiro comentário desse vídeo você tem o link da Alfa. Clica lá, se cadastra já logo. Vem promoção muito bacana para o início do Campeonato Brasileiro. Faz teu cadastro e na hora de botar lá cupom, escreva careca. Careca, que eu vou te entregar aqui as promoções nos próximos dias. Já aproveita, né? A Alfa tá na camisa do Grêmio, patrocina o Grêmio, coloca dinheiro no Grêmio. Gente, primeira coisa, o Guto vai falar o seguinte. Perguntado, Guto, Tu falou que o D'Alessandro vai apanhar na arena, né? Num vídeo que foi vazado de uma reunião de conselheiros do Grêmio, num movimento político. O D'Alessandro vai apanhar na arena, né? Uma resposta ao que o D'Alessandro falou lá no Beira-Rio sobre pisar na cabeça dos gremistas ou do time do Grêmio antes do Grenal. E o Guto vai falar o seguinte, olha, não tenham vergonha, cada um usando uma linguagem do futebol, e quando tu fala apanhar, por exemplo, ganhar de 5-0. Aquele dia eles apanharam, disse o Guto. Tá certo, Guto? Isto é apanhar. Quando o Grêmio aplica 5-0 no Inter, isto é apanhar no futebol. É linguagem, é isso aí. É linguagem, figura de linguagem. Ah, e o Guto falou também que alguns jornalistas ligaram para ele para saber do contexto da frase e que ele recebeu ameaças no Instagram. Né, ameaças, eu vou te pegar, tu vai apanhar. Infelizmente, algo normal, né? Normal não podemos aceitar isso, né? Ninguém pode ser ameaçado porque deu uma opinião mais forte ou menos forte, mas recebeu ameaças nas suas redes sociais, o Guto Peixoto. Vambora, seguindo aqui, ó. E o Guto vai falar mais uma coisa. Eu tava lá e eles pediram arrego, sim. Porque na frase que o Guto fala de que o D'Alessandro vai apanhar na arena, antes ele disse: eu conheço o D'Alessandro por pedir arrego. E o Guto confirma aqui. Eu estava lá e eles pediram arrego sim. O Guto que fazia parte da gestão nos últimos anos do presidente Romildo Bolzan Júnior. Bom, outra coisa. O Guto vai falar do treino do Grêmio das últimas semanas, porque o Quinteiros ganhou aí 2 semanas para trabalhar na data FIFA. O que o Guto traz de informação importante? O Quinteiros estabeleceu o esquema, e ele não fala o esquema, mas está claro que é o esquema aquele tradicional que o Quinteiros gosta, que é o esquema ali com 2 zagueiros, os laterais, 3 jogadores no meio campo e 3 atacantes, né? Um 4-3-3, né? A grosso modo falando. E ele vai dizer o seguinte, que o Quinteiros tem usado vários jogadores na mesma posição, para que todos tenham entendimento do que está acontecendo. Então vamos lá. Na posição de meia, né? Tá jogando. Ele não falou os nomes, tá? Mas eu estou dando um exemplo aqui. Na posição de meia, tá jogando o Monsalve, aí entra o Cristaldo, depois entra o Edenilson, aí depois entra outro jogador. Ele tá testando vários jogadores na mesma posição para que todos possam entender a ideia do Quinteiros, certo? Tem uma informação importante aí sobre o meia que eu quero falar também. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, tá? Quando foi perguntado se a direção do Grêmio, não a direção, mas a comissão técnica, ela entendeu já o que é a rivalidade Grenal. E o Guto vai dizer que eles estão aprendendo.
tá? E depois vem uma pergunta que é, tá, mas e Guto, sobre coordenador técnico, o que tu acha disso? E o Guto diz que é a favor, que o presidente Guerra também é a favor, e aí depois é perguntado sobre o Filipão. O Guto ali fala da importância do Filipão e tal, mas que é um processo que ainda eles têm que estudar como encaixar nessa comissão técnica, né? Isso ainda não foi debatido, mas que a ideia eles aprovam de ter um coordenador. E eles vão falar que essa comissão técnica ainda está aprendendo o futebol brasileiro, a arbitragem, o dia a dia do Brasil. Tá caindo de maduro. Né? Eu acho que nós temos aqui a necessidade e a solução. Se essa comissão técnica, como a gente viu, ainda não entendeu o que é o Grenal, o que é o futebol brasileiro, e agora o Quinteiros vai ter a maior prova, né? Um jogo atrás do outro a partir de sábado, ter um coordenador técnico que explique isso. Olha, Quinteiros, vai por aqui que é mais fácil. Olha, Quinteiros, não faz assim que tu vai te dar mal. É essencial. E o Filipão é o cara. O Filipão é o cara que chega no vestiário do Grêmio e o Amuso, que é belga, o Monsalve, que é colombiano, o Braithwaite, que é dinamarquês, todos vão saber quem é o Filipão. Todos. E o Filipão tá ali para dar o atalho, né? Então tá caindo de maduro. E o Guto que fala que realmente a comissão técnica ainda tá aprendendo o que é o futebol brasileiro. Então acelera o processo, coloca o Filipão aí. Né? Outra coisa, ele disse que o Cristaldo trabalhou muito bem nos últimos treinos. Opa! Cristaldo está melhor adaptado aos treinos do Quinteiros, treinou bem, está melhor nesse novo modelo. Então aqui eu fiquei com a sensação de que o Cristaldo voltou a ser o titular do Grêmio, tá? Repito aqui, uma interpretação que eu fiz da frase do Guto, quando ele fala que o Cristaldo treinou muito bem na semana e que parece que entendeu melhor a ideia do Quinteiros. Então, quer dizer, o Guto que acompanha os treinos, ele viu uma melhora no Cristaldo. Para ver essa melhora no Cristaldo, é porque o Cristaldo tá jogando mais ali na posição. Acho que o Cristaldo voltou a assumir a posição de meia. Vamos confirmar isso. Aliás, tem jogo treino do Grêmio hoje contra o Azures e eu vou te trazer todas as informações no final da tarde para tu ficar bem informado. Fiquei com a sensação que o Cristaldo voltou a ser titular. Ótimo, melhor do que Edenilson. Ou é Monsalve ou Cristaldo. Edenilson de meia não dá, tá? Sobre o Braithwaite, olha que importante que ele fala aqui, ó. Por que o Braithwaite foi para a Europa? Né? Porque ele foi lá tratar a fase clínica. Que é uma fase clínica tu pode fazer, né? Aqui no Grêmio, em outro lugar, é uma fase muito padronizada, né? E ele vai dizer que é uma questão muito mais psicológica. A fase psicológica. O Guto disse que o Braithwaite conversou com a comissão técnica do Grêmio, perguntou se poderia fazer essa primeira fase lá na Espanha, onde ele tem um profissional muito bem requisitado, que já trabalhou com ele lá no Barcelona. O Braithwaite colocou uma questão psicológica, né? Porque ele é europeu, né? A gente esquece isso. O Braithwaite não é do Chile, do Uruguai, a família não está aqui do lado, né? O grande grupo familiar. Então ele é europeu, ele viu uma oportunidade de se tratar lá, voltar a ver um pouco a família, então o Grêmio liberou para isso, sem nenhum problema, uma semana ele está de volta. Então o Guto colocou uma questão psicológica até acima do tratamento, que seria importante para ele. Ok, o Grêmio deu razão, lembrando, o próprio Guto disse que o Braithwaite é um cara que se cuida muito, que não vai beber cerveja, vai pra festa lá, ele vai se cuidar, o cara treinava nas férias até. Gente, esse é um resumão da entrevista, tá? Espero que tu tenha gostado, tenha ficado informado. Fica ligado aqui no canal que no final da tarde tem mais informação, beleza? Dá like, se inscreva no canal. Renato Portaluppi na seleção brasileira urgente para acabar com a vergonha. Renatão vai arrumar esse vestiário aí. Não sei se vai ganhar a Copa do Mundo, mas a vergonha não passa. Tamo junto, valeu, vamos Grêmio!